Saiu o quinto episódio de Miss Marvel e, meu, que episódio confuso. Então, realmente a Kamala, ela viajou pro passado? A trilha de estrelas que aquela menina viu quando era pequena, na verdade era a Kamala? Como que o Kamran, ele conseguiu os poderes deles? Por que que os Jeans não conseguiram voltar pra dimensão deles? Meu, bora entender tudo isso agora. E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mundo ICM. Quando eu achei que as coisas iam começar a ser explicadas, eles simplesmente pegaram um quebra-cabeça que a gente tava montando, desmontou todo o quebra-cabeça e falou, ó, vai, começa de novo. Meu, são muitas e muitas perguntas que ficaram sem resposta nesse episódio e eu tava torcendo muito para que a partir desse episódio eles dessem uma guinada e eles superassem as nossas expectativas, mas olha, tá difícil defender Miss Marvel, hein? Mas antes de eu te explicar o que rolou nesse episódio, meu, já deixa teu like agora no início do vídeo, porque você sabe que essa é a maneira que você tem de me ajudar diretamente a levar esse vídeo para mais pessoas. Então, se você puder me dar essa força deixando teu like, eu fico muito grato de coração. Então, agora sim, bora entender o que foi que rolou nesse episódio. O episódio começa mostrando um pouco do contexto histórico do que rolou naquela época da partição da Índia, explicando um pouquinho do que eles estavam vivendo naquela época. Então mostra a Aisha chegando em um vilarejo e ela conhece um rapaz lá que mais pra frente eles acabam ficando juntos e tendo um relacionamento. E aí já vem a primeira pergunta. Ela não tava tão decidida a conseguir o bracelete pra conseguir levar ela e o grupo dela de volta pra dimensão dela? Por que que ela decidiu deixar tudo isso pra trás pra ficar com um cara que ela acabou de conhecer? Porque ou foi um amor avassalador à primeira vista que fez ela desistir de tudo, ou foi uma conveniência de roteiro muito mal feita só pra fazer a história acontecer. Do tipo... Ó, a Aisha, ela precisa ter a filha dela, Sana, pra desenvolver toda a história e tudo mais, beleza? Tá, diretor, mas como que a gente vai fazer isso? Ué, faz ela encontrar um cara e se relacionar com ele. Tá, mas o que a gente faz com aquela história dela com aquele grupo? Sobre ela levar eles de volta pra dimensão deles, ela conseguir o segundo par do bracelete, o que a gente faz com tudo isso? Ah, nem precisa explicar isso pro público, eles vão engolir essa nova história, porque, meu, todo mundo gosta de uma história de amor, né? Porque eu realmente não vejo uma explicação plausível pra ela abandonar tudo que ela tava fazendo até aquele momento pra simplesmente ficar com um cara que ela acabou de conhecer. Mas pode ser que isso seja explicado no próximo episódio, né? Na sequência, a Najma aparece lá e pergunta pra Aisha se era ali que ela tinha se escondido durante todo aquele tempo. E aí a Aisha fica tipo, então, né? E aí a Najma pergunta pra ela, tipo, e aí, a gente não vai voltar pra nossa dimensão? Você não quer voltar pra casa? E ela diz, sim, eu quero. Aí ela, tá, então, cadê o bracelete? Ela, eu escondi o bracelete. Então beleza, até amanhã eu fico esperando você. Ela, tá bom, e tipo, fica por isso, e não dá uma explicação. Então a Aisha, ela resolve fugir de casa junto com o marido dela e com a filha dela, usando o argumento de que os britânicos, eles estão queimando todas as casas, e fala de que eles precisam sair de lá o mais rápido possível. O cara, ele não entende muito o porquê daquela pressa, mas o roteiro mandou ele engolir essa, então ele simplesmente aceita e eles saem de lá. Então no meio do caminho, o cara simplesmente para e começa a se perguntar, Meu, mas calma, tá muito estranho toda essa pressa. Por que a gente tá saindo tão rápido assim? tipo, é sério que só agora que você foi se perguntar sobre isso? Então a Aisha, ela encosta com eles em um canto e resolve revelar pra eles. E aí ela diz pra ele, lembra que você disse que eu era mágica? Então, né? Aí ela pega o bracelete abre, mostra ali alguns feixes de luz, e aí ele fica numa boa e só pergunta pra ela, por que que você tá me contando isso só agora? E, obviamente, ela também não responde isso e ela só diz, você tem que manter a nossa filha segura, prometa isso pra mim. E tipo, só. Olha, na moral, cara, não é possível que alguém olhou esse roteiro e falou assim, Pra mim tá coerente, pra mim essa história tá muito bem contada. ó, tá difícil engolir esses furos de roteiro, viu? De verdade. Eu acho que a única coisa que pode me alegrar
é ter a sua companhia comigo aqui nos próximos vídeos. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família, porque é por vocês que eu tô tendo coragem de continuar assistindo essa série, de verdade. Mas como nada é tão ruim que não possa piorar, vamos continuar o episódio. Quando eles estão chegando no trem, a Aisha olha pra trás e vê que a Najma tá chegando. E aí ela fala pro rapaz pegar a filha dela e simplesmente ir pro trem. E aí ela volta pra trás e quando ela encontra a Najma pergunta: por que você tá se voltando contra o seu povo? E eu acredito que alguém deve ter esquecido de escrever essa parte do roteiro, porque olha só, sem respostas. E cara, olhando por esse ponto de vista, a Najma, ela tem toda a razão do mundo, porque a Aisha, ela simplesmente pegou o bracelete, que era a única forma, bom, tecnicamente, né, a única forma deles conseguirem voltar pra casa deles, na dimensão deles, e ela simplesmente sumiu no mapa com o bracelete, tirando a oportunidade dos outros de voltar pra casa. E pra melhorar, a Aisha morre do jeito mais tosco possível. A Najma simplesmente chega perto dela, dá uma facada e sai andando. Tipo, mano, cadê aquela heroína toda que a galera falou que a Aisha era? É sério que é só isso? Não é possível, cara. Então o marido dela acaba perdendo a menina no meio da multidão e por algum motivo, razão ou circunstância, a Aisha, antes de morrer, consegue ativar os poderes dela sem o bracelete, tá? Porque ela tinha deixado o bracelete com a filha dela, a Sana. Então, como ela conseguiu ativar os poderes dela? Bom, bota aí na fila dos milhões de outras perguntas que também não tem resposta. E no momento que ela ativa os poderes dela, é exatamente nesse momento, no futuro, que a Najma acerta o bracelete da Kamala e faz com que a Kamala volte pro passado. Então a Kamala, no meio daquela multidão toda, ela consegue encontrar a bisavó dela encostada num canto lá, quase morrendo. Tipo, a mulher acabou de tomar uma facada e tem um monte de gente passando ali e ninguém para pra ajudar ela, né? Mas tá bom, né? E aí a Kamala aparece e por algum motivo a Aisha sabe que a Kamala é da família dela. Como ela sabe? Enfim, né? Não preciso nem falar. E a Kamala fica só tipo: Bisa, o que aconteceu com você? Vamos, a gente precisa encontrar a Sana. Tipo, é sério que você viajou pro passado, você acabou de encontrar a sua bisavó em carne e osso, ela tá morrendo na tua frente e nada disso te impressiona? Olha, respira, Lucas, respira. Então a Aisha acaba morrendo e a Kamala sai procurando a Sana. E aí ela encontra a menina no meio do lugar, só que ela não tá conseguindo passar porque tem muita gente. Então ela tem a brilhante ideia de usar os poderes dela para criar plataformas para a menina conseguir andar sobre essas plataformas. E adivinha? Por acaso do destino, nenhuma daquelas milhares de pessoas que estavam ali em volta conseguiam ver a Kamala usar os poderes dela ali, na frente de todo mundo, no meio de todo mundo. Aliás, eu não sei se você sabia, mas até aquela época da humanidade, aquelas pessoas não tinham desenvolvido a habilidade de enxergar. Todas elas eram cegas. Aliás, todas não, né? A Kamala e os parentes dela não. Eles conseguiam enxergar normal. Mas eu não sei se você sabia dessa, que todas as outras pessoas ali eram cegas, porque é o único motivo, cara, pra eles não conseguirem ver a menina usar os poderes ali, no meio deles. E sabe o que é mais engraçado ainda? É que a Kamala não tava conseguindo passar com a menina no colo, porque tinha muita gente. Mas quando a Kamala criou plataformas pra menina andar, por um acaso do destino, a galera começou a dar espaço. Então, já vimos que a habilidade de enxergar eles não tinham, mas educação pelo menos eles tinham, né? Então, uma das plataformas que a menina vai pisar acaba se quebrando e por algum motivo inexplicável, a menina consegue usar a energia daquelas plataformas para criar alguns pontinhos de luzes que parecem estrelas. E esses pontinhos de luzes leva ela até o pai dela. E essa daí é a famosa trilha de estrelas que foi falado até agora na série. E calma lá, jovem gafanhoto, você acha que já tá ruim o bastante? Calma que a série consegue te surpreender e consegue fazer a coisa ficar ainda pior. De repente, a Kamala ela volta para aquele momento onde ela estava lutando com os clandestinos e por algum motivo o véu que separa aquela realidade, ele estava aberto. Como se abriu? Enfim, né?
Então a galera dos clandestinos estavam lá, eles tentam atravessar o véu, mas por algum motivo eles não conseguem e acabam morrendo. E obviamente os outros que estão ali não acham nada estranho a pessoa ter tentado atravessar o véu e não ter conseguido. Então a Najma simplesmente diz: eu preciso tentar. E aí a Kamala pergunta: e o Kamran? E aí a Najma diz: eu deixei ele pra trás. E aí a Kamala, com todo o seu poder de protagonista, diz: não deixe ele para trás. E aí a Najma fala: você tá certo. É sério, gente, eu já tava puto com essa série até esse momento, mas quando eu vi essa cena, eu fiquei tipo... Não, eles não meteram essa, sério? Então a Najma, ela se sacrifica por quê e pelo quê? Enfim, né, nem vou entrar nesse assunto de novo. Mas de alguma forma, esse sacrifício, ele dá poderes pro Kamran. Na sequência, a mãe da Kamala aparece no local e vê a Kamala usando os poderes. E aí ela simplesmente pergunta: então você é a menina das luzinhas? E aí a Kamala diz: acho que sim. E elas aceitam todas numa boa e saem de lá saltitando. Não foi exatamente assim que aconteceu a cena, mas você entendeu. Depois elas vão pra casa pra rever fotos da época da adolescência da mãe da Kamala. Porque obviamente não aconteceu nada estranho nesses últimos dias que elas precisam conversar, né? Ah, e um outro detalhe, viu? Lembra que a avó da Kamala tinha dito de que quem contou pra ela que ela era uma Jinn foi o pai dela? Então, nesse episódio aqui, a Aisha não falou nada disso pra ele. Então, como que ele sabia de tudo isso e contou pra avó da Kamala? Já entra aquele milhões de outras perguntas que ficaram sem resposta. Por fim, o Kamran, ele procura o Bruno pra pedir ajuda. O Bruno resolve ajudar ele e eles estão ali conversando, tentando se entender. Até que aparece um drone da controle de danos. O Kamran, ele usa os poderes para afastar aquele drone, mas a loja embaixo, o Circle Q, acaba explodindo. E acaba aí a série. E o que mais você quer? Você quer respostas? Tipo, por que o Kamran, ele tá lidando super bem pelo fato de ter superpoderes agora e nem tá se questionando sobre isso? Então faz o seguinte: pega essa sua dúvida, retira uma senha e entra na fila das milhões de outras perguntas que também ficaram sem resposta. Olha, gente, na boa, eu não vou falar mais nada, cara, de verdade. Eu vou esperar até o último episódio pra dar o meu veredito, porque da mesma forma que eles magicamente conseguiram criar milhões de perguntas sem respostas nesse episódio, pode ser que no próximo episódio eles criem milhões de respostas e acabem nos surpreendendo, né? Mas e você, o que você achou desse quinto episódio? Tu curtiu? Você tem um ponto de vista diferente do meu? Cara, de verdade, se você gostou, se você viu algo que eu não vi, se eu vi algo diferente, bota aí nos comentários, porque eu quero de coração ver um outro ponto de vista. E pra você que já faz parte da nossa família, meu obrigado mais uma vez por você ter me acompanhado em mais um vídeo. Um abraço fortíssimo pra cada um de vocês e tchau!